Boa tarde! Hoje é sexta-feira, é dia de programar o fim de semana. E você vai saber se teremos mais chuvas nos próximos dias na previsão do tempo ao vivo do IPMET. A lagoa de captação do Rio Batalha já está com nível praticamente normalizado. E mais... No centro de Bauru, uma feira de profissões ajuda os jovens a decidirem o futuro profissional. E na série sobre os 3 anos da TV Unesp, a gente mostra como é criada a identidade visual dos programas e como eles podem ser vistos na internet. A gente começa esta edição falando das dúvidas de muitos estudantes. Continuar os estudos depois de terminar o ensino médio ou já entrar no mercado de trabalho? Que curso fazer para ter mais chance de emprego? É para ajudar a encontrar essas respostas que está sendo realizado em Bauru o segundo encontro Jovem e Mercado de Trabalho. O evento, na Praça Rui Barbosa, reúne representantes de instituições de ensino como a Unesp e profissionais preparados para orientar quem precisa. 12 tendas foram montadas na Praça Rui Barbosa. Sindicatos, colégios técnicos e universidades mostraram para os jovens as opções para o mercado de trabalho. A turma dos 16, 17 anos geralmente vive um momento de bastante indecisão. O Encontro Jovem e o Mercado de Trabalho é voltado para estudantes do ensino médio que logo começam a decidir os caminhos profissionais. É uma fase muito crítica, porque o jovem, nessa faixa etária, ele carrega muitas incertezas, muitas inseguranças. E hoje, mais ainda por conta da própria internet, das redes sociais, quando a gente diz que é uma overdose de informação, que na realidade mais confunde do que ajuda. De acordo com o IBGE, o número de jovens que trabalham ou que buscam emprego caiu. Em 2008, 75% dos brasileiros de 18 a 24 anos tinham carteira assinada ou estavam à procura de serviço. Em 2013, esse índice caiu para 70,4%. Parte deles está só estudando, mas muitos realmente esbarram em portas fechadas porque nunca tiveram carteira assinada. Primeiro emprego realmente é uma fase mais complexa, né? Porque o jovem carece de uma melhor formação profissional, né? Um curso técnico que possa direcioná-lo para a atividade que ele deseja praticar, né? No mercado de trabalho. O maior entrave é a formação técnica profissionalizante. A escola não passa isso. Quem não assinar a carteira provavelmente vai tentar uma vaga na universidade ou em cursos técnicos. Alunos do Senai apresentaram os trabalhos de eletroeletrônica e de tecnologia da informação. No estande da Unesp, os visitantes conferiram como funcionam os cursinhos preparatórios para vestibular. Os alunos que chegam aqui hoje para a feira e também procuram os cursinhos, na verdade eles vêm com dúvidas assim, sobre o que é a universidade pública, o ensino público. Eles não têm muita noção de que o ensino público é gratuito, então a gente tem que tirar essas dúvidas deles. E sobre a questão de que escolher as carreiras também, a gente também dá esse suporte para eles, né, nessas dúvidas. O encontro contou com palestras. Profissionais deram dicas sobre o que é preciso levar em conta para escolher o futuro profissional. Na apresentação de música, o pessoal da APAE mostrou de uma forma descontraída que é possível se divertir quando você trabalha com o que você gosta. Outros estandes ofereciam orientação vocacional. Foi o que ajudou a Lara a organizar algumas ideias. Ajuda você a escolher sua profissão, né? Eles oferecem curso também. É difícil, né? Porque você está meio indeciso, né? Você não sabe qual profissão seguir e com os cursos que eles dão oportunidade, a gente sabe. Eles entram e aí tá no meio do curso, não é o que eles queriam. De repente, se eles lessem mais ou fossem na prática e observassem o que o profissional trabalha e ver se ele vai se identificar com aquilo, seria melhor. Neste estande, muitos jovens fizeram cadastro para tentar um estágio. O Centro de Integração Empresa-Escola recolhe currículos e encaixa os estudantes nas empresas cadastradas. Thaís tem carteira assinada há 7 meses, mas está disposta a trocar o emprego por um estágio. Ano que vem, ela começa o curso de psicologia. Atuar na área representa um crescimento profissional maior do que o balcão da loja. O ano que vem eu pretendo trabalhar e estudar. Eu quero crescer. Eu imagino ter um futuro melhor, né?
Amanhã a feira na Praça Rui Barbosa abre para visita às 8 da manhã e vai até o meio-dia. Quem passar por lá poderá conferir palestras sobre empreendedorismo, cursos técnicos e motivação para o trabalho. Todas as atividades são de graça. E a chuva que os bauruenses tanto esperavam chegou forte ontem a alguns bairros da cidade. Foi o suficiente para dar um alívio ao Rio Batalha. Fazia tempo que a lagoa de captação do rio não estava tão cheia assim. Hoje, o nível da água chegou a 2,55 metros, praticamente o ideal, que é de 2,60. Nas 3 últimas semanas de rodízio, o volume da lagoa se manteve abaixo da metade. Daqui sai a água que abastece 40% da população de Bauru, cerca de 140 mil pessoas. Mesmo com o nível quase normalizado, a captação continua operando com apenas 2 bombas, metade da capacidade. Isso porque o rodízio no abastecimento de água vai continuar. De acordo com o DAI, da última vez que o rodízio foi suspenso, a estiagem que veio na sequência esvaziou a lagoa rapidamente. Vamos saber então se dessa vez a chuva vai durar mais tempo. Leire Bevilacqua fala ao vivo direto do IPMET. Boa tarde, Leire. Boa tarde, Larissa. Boa tarde a todos que acompanham o Nesp Notícias. Pelo menos até amanhã, Larissa, ainda pode sim ter chuvas aqui na cidade, o que contribui e muito, né, para esses índices que a gente acabou de ver na reportagem da Lagoa de Captação. Eu converso agora com o Fernando Tavares, aqui no IPMET, e ele fala para a gente: Fernando, boa tarde, como fica, né, a previsão de chuvas para os próximos dias? Boa tarde. Ainda pode chover hoje e amanhã. De domingo até terça-feira a chuva deve parar e retorna na quarta e quinta-feira. Fernando, é a Larissa aqui do estúdio. Boa tarde. Ontem a gente teve chuva forte em vários bairros de Bauru, mas o IPMET só registrou 1,5 milímetros de chuva. É comum nessa época do ano chuvas tão desiguais em locais próximos da cidade? É isso que a gente chama de chuva isolada, né? Pode chover numa região da cidade e não na outra, né? Ou num bairro e no bairro vizinho não chover. Então é muito difícil precisar onde vai chover, qual o volume e horário exato. É a chuva isolada, né, que a gente chama. Muito obrigada, Fernando, pelas informações. E se você aí de casa quiser outros detalhes sobre o tempo, é só acessar o site do IPMET. Voltamos ao estúdio com você, Larissa. Obrigada, Leire. E agora um lembrete para os pais. Amanhã é dia de vacinação contra a paralisia infantil e sarampo. As unidades básicas de saúde vão estar abertas das 8 da manhã às 5 da tarde. A vacina contra a pólio deve ser aplicada em crianças com mais de 6 meses e menos de 5 anos de idade. Já a de sarampo, entre 1 e 4 anos. A meta na cidade é imunizar 95% do público-alvo, o que dá cerca de 19 mil crianças. Você confere a lista completa dos postos de vacinação em Bauru no site da Prefeitura. E depois do intervalo tem as opções de lazer para o fim de semana na agenda cultural. É daqui a pouco, continue com a gente. E como já é tradição nas sextas-feiras do Nesp Notícias, agora a gente fica por dentro da programação cultural de Bauru para o fim de semana. É hora da agenda com o Will Polivério. Boa tarde, Will. Boa tarde, Larissa. Boa tarde para quem acompanha a gente nessa tarde. E a gente abre a nossa agenda cultural de hoje, Larissa, falando de cinema. Só que por enquanto não são as estreias desse fim de semana não, viu? Ainda não. Tá certo. Né? A gente começa falando, Larissa, sobre a mostra Ecofalante de Cinema Ambiental, que a gente já destacou aqui no Nesp Notícias no ano passado. E a edição desse ano termina amanhã, sábado. É bacana porque é um evento que sempre foca bastante na função social da sétima arte. Então é uma mostra que usa o cinema para conscientizar as pessoas sobre a necessidade de a gente preservar o meio ambiente, de buscar uma vida mais sustentável. Então vale sempre a pena a gente dar uma olhadinha, acho que principalmente nesse momento, né, agora que a gente está vivendo de falta d'água, porque tem tudo a ver uma vida mais sustentável nesse momento, né? E o cinema é muito bom para fazer a gente refletir, né? Exato, refletir por meio da emoção, que é mais gostoso ainda, né? Bom, além de meio ambiente, a mostra Ecofalante também dá destaque para filmes que falam sobre cidadania, sobre participação e políticas públicas e sobre os problemas da vida urbana.
E é justamente esse o tema do filme de hoje à noite. A Escala Humana é um filme dinamarquês de 2012 que tenta responder a seguinte pergunta: por que a vida nas megacidades é tão complicada, hein? Até 2050, cerca de 80% da população mundial deve viver no ambiente urbano e se as coisas continuarem como estão, com as mudanças climáticas e também com os problemas de saúde por causa desse estilo de vida, as projeções não são de um futuro melhor não, viu? Então, o filme tenta mostrar quais mudanças a gente pode fazer para que a vida urbana se torne mais agradável. A exibição de A Escala Humana é hoje às 7h30 da noite no Sesc. A entrada é de graça. Ouve um pouquinho. Now I can set up my journey, okay? Which way I can go? Já amanhã, o filme que encerra a mostra Ecofalante é o brasileiro Amazônia Desconhecida, que, como o nome já deixa claro, coloca em evidência os conflitos da parte brasileira da floresta amazônica. O filme mostra o dia a dia dos grupos sociais que lutam por espaço na floresta, como índios, fazendeiros, trabalhadores sem terra e garimpeiros, e o objetivo é traçar um perfil da Amazônia mostrando quais as consequências da ocupação humana na maior floresta tropical do mundo. A sessão de Amazônia Desconhecida é amanhã, às 4 da tarde, também no Sesc e também com entrada gratuita. Imagens perturbadoras, né? Para quem prefere um cinemão mais comercial, a pedida do fim de semana é a estreia de Interestelar, o novo filme do diretor Christopher Nolan. Ele que é famoso mundialmente pela trilogia Batman e também pelo filme A Origem. Nessa nova aventura, um time de exploradores sai em missão pela galáxia para descobrir se a raça humana tem futuro além das estrelas. É mais um filme que mostra o homem procurando alternativas diante do esgotamento do planeta. Olha só o trailer. We must confront the reality that nothing in our solar system can help us. 9. I've got kids, Professor. How long would I be gone? 8. I'm asking you to trust me. 7. Murph. You have to talk to me, Murph. 6. I need to fix this before I go. You have no idea when you're coming back. 5. Main engine start. Couldn't you have told her you were going to save the world? No. 4. When you become a parent, 3. one thing becomes really clear. 2. And that's that you want to make sure your children feel safe. 1. Bem dramático, né? Interestelar está em cartaz em todos os cinemas de Bauru, em cópias dubladas e legendadas. A classificação indicativa é 10 anos. Não é apenas nas telonas que tem opção para o fim de semana, né, Will? Sim. Nos palcos, Bauru recebe uma companhia de São Paulo que cria os espetáculos coletivamente. É o coletivo Segunda Opinião, que apresenta a peça A Casa dos Homens. Pois é, Larissa, é um fim de semana marcado, né, pelo jeito, pelo uso da arte como ferramenta para reflexão. Além da mostra Ecofalante, que tem esses questionamentos sobre sustentabilidade, que nem a gente falou agora há pouco, aqui nessa peça A Casa dos Homens, o coletivo Segunda Opinião, ele quer fazer a gente pensar sobre a construção social e também cultural da masculinidade. Assunto bem complexo, né? É, mas é bom também refletir sobre ele. Pois é, um assunto bem denso, né? Vamos ver como é que a peça trata disso, né? Ela é uma peça de teatro político para debater os conceitos de gênero. A gente separou aqui algumas imagens dela. No espetáculo, o grupo mostra como o imaginário machista se revela através do sonho. E é justamente na hora em que os personagens colocam a cabeça no travesseiro que eles começam a resgatar lembranças de uma juventude que foi marcada por valores machistas. É uma história que mostra como a gente cria consciência sobre o nosso corpo e como nós escrevemos a nossa própria trajetória. A apresentação da peça A Casa dos Homens está marcada para amanhã, a partir das 7 da noite, no Espaço Protótipo. O endereço é Rua Monsenhor Claro, número 257, no centro. A entrada é de graça, mas as vagas são limitadas, viu? Então é bom se programar. A classificação indicativa é 16 anos.
E a partir de amanhã, o hip hop toma conta de Bauru pelo 4º ano seguido. É mais uma edição da Semana Municipal do Hip Hop, que traz para a cidade grafite, breaking e, claro, muita música, né? Eu é sempre muito animada. Sim, Larissa, como você já falou, né? Grafite, breaking, música, ali tem todos os elementos que compõem o movimento do hip hop, né? A semana aqui em Bauru é organizada pelo Ponto de Cultura Acesso Hip Hop e desde o ano passado ela é garantida por uma lei municipal. Então, a Semana do Hip Hop faz parte do calendário oficial da cultura aqui em Bauru e, como você já falou, o evento começa amanhã e vai até domingo da semana que vem. Então, tem muita coisa que vai rolar nesses próximos 9 dias, viu? Amanhã, no primeiro dia de atividades, a Semana do Hip Hop começa às 1 da tarde no Sesc, com um fórum de discussão e com apresentações de beat dancing. A primeira atração musical já é durante a tarde de amanhã mesmo. É o bauruense Tigor MC que lança o primeiro DVD chamado A Caminhada Continua. É um hip hop bem melódico, viu? Ouve só. Ei. Encontrei a minha paz, a felicidade, enfim. Se você quiser também, é só seguir aquele que não falhou e não te abandonará. E quando a tristeza vir, é só chamar. Escolha seu caminho, sua trajetória. Pense no futuro, vê se não demora. O tempo não espera, essa é a hora. Chega de sofrer, se junta e vamos embora. O que ficou pra trás ignora. Uma nova história, tempo de vitória. Algo diferente, experimente. Tente novamente, se junte com a gente. Falei que era bem melódico, né? O show do Tigor começa amanhã às 5h30 da tarde no Sesc mesmo. A entrada é de graça. No domingo, logo cedo, a programação da Semana do Hip Hop continua com o campeonato de skate no Sambódromo. Depois do almoço, a passarela do samba vai se transformar na passarela do rap. E aí são os artistas locais e o rapper de São Paulo, Dexter, que seguram o pessoal por lá até o comecinho da noite. Para você conhecer a programação completa da Semana do Hip Hop, é só acessar a página do evento no Facebook. O endereço é facebook.com/Semana do Hip Hop 2014. Tudo junto. Will, muito obrigada pelas ótimas dicas. Eu te espero na semana que vem. Estarei de volta, Larissa. Um bom fim de semana para você e para você de casa também. Para você também. Obrigado. E no próximo bloco, a gente exibe a última reportagem sobre o aniversário da TV Unesp. Você vai conhecer o processo de criação do visual dos programas e de divulgação do nosso conteúdo na internet. Voltamos já já. Agora uma dica para quem gosta de ciências. O Centro Interativo de Física da Unesp em Bauru vai abrir amanhã para visitação, das 2 às 5h30 da tarde. O objetivo é oferecer ao público experiências para conhecer importantes fenômenos da natureza e reações físicas que ajudam a desenvolver as tecnologias que usamos no nosso dia a dia. O Centro de Física fica na sala 62 da Faculdade de Ciências e a entrada é de graça. Mais informações pelo telefone 3103 6084. E hoje você vê a última reportagem da série sobre os 3 anos da TV Unesp, completados nesta semana. A gente mostra como é criada a identidade visual dos programas. E a nossa programação não está só na tela da TV, não. Uma equipe trabalha com a divulgação de tudo que você vê aqui, em nosso site e nas redes sociais. A vinheta anuncia. Em instantes, começa a próxima atração na TV Unesp. As artes apresentam e finalizam os programas, chamam o intervalo e a volta do próximo bloco. Assim, o telespectador sabe exatamente o que está assistindo. No meio do programa, elas ajudam a entender melhor números e informações. Todo esse material é pensado pelo Departamento de Videografismo. Essa turma é responsável em manter a identidade visual da emissora. Na TV Unesp, cada tipo de programa é identificado por uma cor. E para elaborar o pacote gráfico, os videografistas pensam em todo o conceito do programa, desde o conteúdo até o horário em que ele vai ser exibido. TV Unesp. Nós recebemos a demanda do setor de jornalismo e de produção da TV. A gente recebe
uma sinopse do que é esse programa, então a gente tem uma ideia do conceito que é esse programa e a gente tenta integrar a identidade da emissora e as especificidades de cada programa, entendendo que a identidade visual deve antecipar para o telespectador, contextualizar o telespectador do assunto que vai ser tratado na atração. De nada adianta uma vinheta bonita sem um cenário à altura. Cada montagem no estúdio é pensada de acordo com a mensagem que o programa quer passar. No Artefato, o clima é mais leve e descontraído. Tem as almofadas. O Som e Prosa pede uma cena que pareça uma casa de shows. No Nesp Notícias, o compromisso de um telejornal de credibilidade. Os cenários fazem parte de toda a concepção do programa. Então, no momento em que a gente pensa na abertura dos programas, GC, enfim, a gente pensa também no cenário. Pensa na parte visual e na parte também funcional desse cenário, né? Então a gente tem diferentes programas e diferentes especificidades de programas. Então a gente tem um programa de música em que o cuidado foi um, cenário de jornalismo onde o cuidado é outro e cenário, por exemplo, com um programa de cultura que já é um pouco mais clean, um pouco mais claro, mais jovem, enfim. A produção de conteúdo vai além da tela da TV. A TV Unesp está presente em outras mídias. Enquanto o Unesp Notícias está no ar, o telespectador pode participar pela TV digital. Todos os dias, o programa oferece conteúdo interativo, com informações complementares e enquetes. Uma experiência que começou em fevereiro deste ano. Logo, toda a grade de programação deve oferecer a mesma tecnologia. Mais do que uma oferta de serviço, a interatividade é um campo de experimentação para profissionais de diversas áreas. As outras emissoras, elas não costumam explorar muito a questão da interatividade na televisão digital e nós, até pela nosso tripé de ensino, pesquisa e extensão, nós achamos interessante explorar todas as possibilidades do Sistema Brasileiro de Televisão Digital, incluindo a interatividade e também propagar esse conhecimento e que essas aplicações que nós publicamos também tenham o objetivo de ajudar a população a contribuir com a questão da extensão da universidade, onde as pessoas possam aproveitar o conteúdo dessas aplicações e poder usar isso no seu dia a dia e acabar ajudando a vida das pessoas. Atualmente, chegar ao telespectador pela internet é tão importante quanto pela TV. A emissora tem que estar ligada em todas as redes sociais. Um site atualizado e o contato constante pelo Twitter e Facebook contribuem com a divulgação do trabalho. A TV Unesp, desde que ela nasceu, né, ela sempre teve o objetivo de divulgar a universidade e divulgar a sociedade. E hoje em dia, né, as mídias sociais, os sites, são ferramentas imprescindíveis nesse processo, né? Então, a gente aqui no Departamento Multimídia, a gente se preocupa nas mídias sociais, né, em divulgar, primeiramente, todos os programas que vão ao ar, né, em chamar o público, convidá-los para acompanhar, tanto na televisão quanto na internet. A gente transmite o nosso conteúdo hoje em tempo real, quanto a gente também faz uma divulgação depois que os programas vão ao ar. Interatividade e presença nas redes sociais. Mais do que uma aposta, divulgar conteúdo nas outras mídias é parte integrante do trabalho das emissoras de TV. TV Unesp, há 3 anos conectada em você. Por hoje é só e a gente encerra com um pouco mais do som do Tigo MC. Voltamos a nos encontrar na segunda-feira, às 5h30 da tarde, ao vivo. Tchau! A vida tem início no show de uma criança. Nasce a criança e com ela esperança de ver crescer um bom menino ou uma bela dama, com muita saúde e uma bela infância, com muita diversão, alegria, correria, joga bola, basquete, escuta rap todo dia. Aniversário, que data especial, família reunida como se fosse um Natal. Parabéns pra você, parabéns, que Deus te dê saúde e você viva mais de 100 anos de idade. Não é pra qualquer um, hoje em dia é tão difícil completar os 21, devido à falha humana, devido ao preconceito, às vezes por ganância, fissura por dinheiro, por falta de respeito, amor e compaixão, por falta de perdão, mas um corpo no chão.